Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas nossas previsões do dia 14 de 12 de 2020. Então, se comparado com a última previsão, nós víamos claramente que a zona de convergência, né, as ACAS, ela estava diminuindo, realmente ela perdeu força e já não existe mais a ACA na previsão para os próximos 7 dias. Contudo, o que a gente vê, né, o que ocorre, na verdade, nessa próxima previsão, a gente vê que aparece aqui uma chuva mais concentrada na região centro-sul do país, pegando bem aí o Mato Grosso do Sul, São Paulo, a região do Paraná, região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então pega alguns estados da região sudeste e centro-oeste, né, chegando ali até atuar um pouco na cabeceira do Rio Grande, que fica entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais, mas os maiores totais pluviométricos realmente eles devem ficar aqui mais localizados na região do Paraná, pegando bem as bacias do Iguaçu, da região incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema, como também ali um pouco a bacia do Uruguai, que é praticamente o estado de Santa Catarina. E um pouco mais à frente a gente via que a gente tinha aquele sistema de alta pressão que estava atuando aqui sobre a região de Minas Gerais e São Paulo. Aparentemente ele se desfaz aí em médios níveis da atmosfera e a gente já começa aqui a ver a umidade relativa em 500 HPA retornando. Isso pode ser o indício que daqui a alguns dias, por exemplo, na virada do mês, nós tenhamos aí a formação de uma zona de convergência, o que poderia coincidir realmente com a primeira semana operativa do mês de janeiro. Acompanhar as próximas previsões, para ver se esse sinal se mantém ou se ele se intensifica, como nós vimos lá na sexta-feira, ok? Então a gente vê que aquele sistema de alta pressão que estava atuando sobre o Atlântico, ele está se mantendo aqui, mas aparentemente ele não está tão intenso se comparado às previsões anteriores. A gente observa também que alguns sistemas eles começam a se formar aqui, começam a empurrar esse sistema de alta pressão um pouco mais em direção à África, né? E esses sistemas de baixa pressão é o que pode originar realmente a formação de uma zaca lá para o final do mês. Claro que a gente tem alguns outros fenômenos que também devem estar atuando para a gente ter umas acas bem formadas, como por exemplo o VECAN, né, o vórtices ciclônicos em altos níveis na região nordeste, posicionamento da alta da Bolívia, entre outras coisas. Mas a gente vê claramente que o sinal ele está presente no modelo e isso pode ocorrer. Nesse primeiro momento, o que eu ficaria mais de olho realmente é nessa chuva na incremental de Itaipu, porque pode sim fazer uma grande diferença no preço, já que quando você tem um aumento das vazões na região de Itaipu, naquela região ali incremental, tanto do lado do Paraná como do lado do Mato Grosso do Sul, o tempo de resposta da água ele é mais curto do que uma chuva que acontece no Paraná e Minas Grande, até chegar a Itaipu ela demora. Então o modelo pode enxergar isso e pode diminuir os preços aí para as próximas semanas operativas, acompanhar e simular para ver o que vai acontecer. E aqui nessa figura da direita, no campo de altura geopotencial, a gente vê que não tem nenhum sistema que possa realmente atrapalhar, por exemplo, a formação de chuvas na região central do país. Nesse primeiro momento, o que acontece? A gente tem umas chuvas mais concentradas aqui na região centro-sul, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul do país. Contudo, né, com o avanço das frentes e a possibilidade da formação de oaxacas no fim do mês, a gente pode ter o retorno aí das chuvas na região do Paranaíba e do Grande e na região de Três Marias. Olhando um pouco aqui o modelo GFS, o que a gente vê claramente é que ele mostra nessa concentração de chuvas aqui na região sul,
Depois o sistema aparentemente ele consegue avançar um pouco, né? E começa aqui já a trazer chuvas mais significativas. Lá para o dia 28, 29, aparentemente a gente vê aqui a formação, né? A tentativa de formação de um canal de umidade e de uma zona de convergência. Como a gente não tem mais a classificação de zona de convergência de umidades a cor, pode ser que esse sistema na virada do ano, né, entre os dias 27 aí, dia 1º, dia 2, ele atua aí como realmente uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ACAS. Mas por enquanto a gente vê os sistemas mais localizados aqui na região sul do país e atuando ali, chegando a atuar principalmente aqui na cabeceira da bacia do Rio Grande. Na questão de temperaturas, a gente tem o mesmo parecer da semana passada. A gente vê claramente que em alguns momentos a temperatura ela está levemente acima da normal climatológica e em alguns momentos ela está levemente abaixo da normal climatológica. É claro que em alguns momentos, por exemplo, aí no dia 21, a gente tem uma onda de calor um pouco mais forte, mas nada tão significativo que possa aumentar muito a temperatura e mexer muito com essa variação de carga que entra na previsão dos modelos. O que a gente vê claramente é que a gente tem aí uma temperatura dentro da normal climatológica em média para os próximos dias, que, né, não deve assim elevar muito ou diminuir muito a temperatura, ok? Observando um pouco aqui também a questão do armazenamento de água no solo, o destaque realmente é para a região sul. A gente vê ali que no Paraná e em Santa Catarina a gente tem uma recuperação boa desse armazenamento aí nos próximos 3 dias. E já na região do Paranaíba do Grande, que fica ali entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás, nós temos aí um decréscimo desse armazenamento de água no solo, como já era previsto desde a semana passada. Então, o que a gente está vendo claramente dos modelos é uma troca de locacional. Nesse momento agora, a gente tem uma chuva mais localizada na região sul e lá para o dia 26, 27 ou 28, a gente tem a possibilidade da formação dessa zona de convergência. O sul, nesse período, ele deve apresentar uma diminuição de chuvas e, consequentemente, de ENAs e de armazenamento de água no solo. Porém, você começa a ter uma chuva retornando nas bacias do Paranaíba e do Grande, que pode fazer com que haja uma elevação do armazenamento e, consequentemente, das ENAs e das vazões nessas bacias de cabeceira que representam bem o subsistema sudeste, ok? Então a gente vê mais ou menos essa troca de locacional. Então até o final do mês a gente deve ter essa perspectiva e pode ser que em janeiro a gente tenha assim aí algo bem parecido do que aconteceu no mês de dezembro. Então, durante os próximos dias, o que a gente vê é uma diminuição aí na previsão do armazenamento de água no solo, nessa região do quadrilátero dos reservatórios, que pega bem aqui as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Panaíma e Grande, e a gente vê que isso deve acontecer nesses próximos dias. Na região aí de Belo Monte, Tocantins também deve apresentar diminuição de água no solo, até porque a gente já não tem mais aquela formação clássica de zacas atuando. E a região sul deve apresentar aumento nas vazões nesses próximos dias. E aqui é que está o detalhe. Como a gente já teve uma chuva anterior acontecendo nessa região sul, o que é que vai acontecer? O solo ele já está bem úmido, então essas próximas chuvas devem trazer uma resposta mais completa, né? Uma resposta melhor, fazer as vazões subirem mais do que a resposta que nós tivemos na chuva anterior, ok? Acompanhar para ver se realmente o que está sendo previsto vai se realizar no observado. Se realizar, a gente espera aí um aumento significativo dessas vazões, ok? Então, olhando um pouco agora, né, os que o modelo do ONS está prevendo, os três modelos eles estão bem compatíveis, mostrando essas chuvas aí mais concentradas na região sul-sudeste, chegando a atuar até ali na bacia do, do Grande, né, na cabeceira da bacia do Grande, e eles mostram os padrões bem interessantes. Então, quando os três modelos eles estão mostrando um padrão bem semelhante, ou a tendência é que esse sistema ocorra dessa forma que está acontecendo nesse locacional é alta.
Porém, o que aí pode divergir aí entre os modelos é a intensidade, mas a gente vê que tanto a região incremental Itaipu, as bacias do Iguaçu, do Grande e do Paranapanema devem apresentar aí chuvas boas nesses próximos 10 dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.